O objetivo dessa aula é a gente ver um exemplo prático sobre o gráfico da função do segundo grau, tá? Então tá aqui, ó. Abaixo, abaixo está representado o gráfico das funções f de x igual a x² menos 3, g de x igual a 1/6 de x ao quadrado e h de x igual a menos x² mais 1. Em um mesmo plano cartesiano. Relacione cada função à sua respectiva parábola. Então, olha só. A gente tem três funções aqui, né? Funções do segundo grau, né? O maior expoente é 2 nas três aqui, então a gente sabe que são funções do segundo grau, certo? Aí a gente tem um gráfico que tem três parábolas, e aí a gente tem que ver. Por exemplo, essa parábola em verde aqui, ó. Qual que é a função que descreve ela? A f, a g ou a h? A parábola em vermelho aqui, ó. Qual das três funções que descreve ela? E a parábola em roxo, né, ó. Qual das três que descreve ela? Bom, vamos começar com a primeira, né, com a função 1, que é a função em vermelho. A gente tem que analisar lá algumas coisas, né, que o próprio gráfico nos diz respeito. E a gente consegue ver qual das três funções, né, só analisando o gráfico. Bom, a primeira coisa, né, a primeira coisa que a gente pode analisar nessa função aí é que a parábola em vermelho, ela corta o eixo y no ponto 0, 0, né? Ó, ela corta o eixo y na origem. A gente pode ver também que por ela ser uma parábola onde a concavidade, ó, é muito maior do que a em verde, por exemplo, ó a diferença da abertura da parábola em verde para a parábola em vermelho, é muito maior. E ó a diferença dessa abertura aqui em vermelho para a abertura em roxo. É totalmente diferente. O que é que faz isso acontecer? Vocês lembram da aula do GeoGebra, da aula da lousa também que eu expliquei? O que acontece para a parábola ter uma abertura maior? É quanto menor for o valor do coeficiente A. Qual que é o coeficiente A? O coeficiente A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, certo? Aí você olha aqui nessas três funções e me diz qual dessas funções tem o valor de A em módulo menor? A função g, né? Ó, 1/6 é menor do que 1, que se você olhar esse valor aqui também em módulo, vale 1, né? O A aqui é menos 1, só que o módulo de menos 1 é 1. Então, aqui é 1, 1 e aqui é 1/6. Então, esse valor é menor do que o A das duas funções ali. Então, por isso que a gente já mata, né, analisando isso, que é a função em vermelho que relaciona a função g de x igual a 1/6 de x². Aí eu escrevi aqui, ó. A primeira tem a concavidade voltada para cima, né? Então a gente já sabe que o a aqui tem que ser positivo. Essa função a gente já tinha que descartar ela de cara. Essa função h de x, porque o a é negativo, né? Ó, e a função vermelha aqui, ó, a função, ela tem a boca virada para cima. Se tivesse virada para baixo, aí essa aqui poderia ser uma possibilidade. Mas a concavidade é para cima, então essa função aqui já estaria fora. Então as únicas funções que estaria na jogada é a f e a g. Só que pela abertura da parábola que você olha que é muito maior, né? A gente sabe que quanto menor é o valor do a, maior a abertura da parábola, então a gente já mata que é a função g. Então, né, ela tem concavidade voltada para cima, intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0, 0, ou seja, o valor do a é maior que 0 e o c vale 0, né? Por que que o c vale 0? Porque o coeficiente c, ele é o número onde a função passa, né, o ponto onde a função passa no eixo y, né? E essa função em vermelho passa no ponto 0, né, do y, tanto do x quanto do y, né, porque está na origem. Portanto, g está representada na primeira parábola. Então, a função g ali, 1/6 de x² é a que descreve essa função aqui em vermelho. Bom, agora vamos para a segunda função, que é a função em roxo.
Bom, isso aqui já mata de cara, né, também. Porque se você for uma pessoa observadora e se lembrar das aulas, vocês vão ver que essa função aqui tem o a positivo, essa função tem o a positivo e essa daqui, ó, tem o a negativo. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, aqui vale menos 1, né? Então, quando a gente tem o coeficiente a negativo numa parábola, a concavidade fica virada para baixo, né? Então, a função que descreve essa segunda aqui é AH. Mas a gente pode analisar outras coisas também. Se você vê, ó, essa função em roxo, né, ó, que é a segunda função, ela corta o eixo y no ponto 1, né? E isso aqui é o valor do c, justamente o valor que está aqui, ó. O valor do c é o coeficiente que não acompanha nada, né? Que não acompanha nem o x² nem o x. É o termo independente, de fato, né, ó. De fato, ele vale 1, justamente no ponto onde a função em roxo corta o eixo y. Então, ó, tem concavidade voltada para baixo e intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0, 1, né? 0 do x, 1 do y, que é esse ponto aqui. Ou seja, o valor do a é menor do que 0, né? E o valor do c é 1, que é o ponto onde a função intersecta o eixo y. Portanto, a função h está representada na parábola 2, né? Então, de fato, essa função h aqui está representada na parábola 2, que é a em roxo. Bom, por fim, sobrou a parábola em verde e a única função que tem é aquela lá, né? Ó, x² menos 3. Mas vamos ver. O valor do a nessa função aqui, ó, é positivo, né? Maior que 0. Se você analisar o gráfico, né, só tem dois gráficos aqui que são, né, que descreve uma função maior que 0, que é a em vermelho e a em roxo. A em vermelho e a em verde, que descreve uma função do segundo grau com a maior que 0. A em roxo é com a menor que 0, certo? A vermelha e a verde é com a maior do que 0, ok? Então a gente sabe que essa parábola aqui em verde, por ela ter a boca virada para cima, ó, pela concavidade dela tá para cima, a gente sabe que o valor do a da função tem que ser positivo. Então a gente já descartaria esta função aqui, certo? A gente sabe também nessa parábola aqui em verde, ó, que é a parábola 3, que ela corta o eixo y no ponto 0 e menos 3, né? Ó, no ponto menos 3 aqui. Então, o valor do c, que é o termo independente, né? O termo que não acompanha nada, é menos 3. Então, qual dessas três funções aí tem o valor de c sendo menos 3? Essa função aqui, né? A função f. Então, a função que representa esse gráfico em verde é o gráfico da função f. Então, aí, ó, a terceira tem concavidade voltada para cima e intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0, menos 3. Ou seja, a é maior que 0 e o c é igual a menos 3, né? Ó, o c é o valor aqui onde a função corta o eixo y, certo? Então, ó, portanto, f está representada na parábola 3. Então, a função f, né, aquela função que está ali em cima, está sendo representada por esta parábola aqui, ok? Então, ó, é um exercício bem interessante da gente poder analisar, né, os coeficientes das funções e tentar entender, né, tudo que a gente tem visto até aqui, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui agora, ó, também interessante. Qual é o valor de k, de modo que o gráfico de f de x igual a k menos 2x² mais 2x menos 3 passe pelo ponto de coordenadas 1, 4? Bom, é simples a gente resolver esse exercício. Primeiro a gente vai substituir esse ponto aí de coordenadas 1, 4 que o exercício nos deu na função. Qual função? A função lá do enunciado, que é f de x igual a k menos 2x² mais 2x menos 3. Então vamos calcular. Bom, outra coisa que vocês têm que ter em mente é que todas as vezes que vocês vêem um par ordenado,
você tem que saber que isso aqui acontece. Toda vez que você vê um par ordenado, por exemplo, 1, 4, você tem que escrever ele dessa forma. f de 1 vale 4. Por quê? Quando o x é 1, o y, que é o resultado do valor da função, é 4. Se você vê o par ordenado, por exemplo, 5 e 6. Imagina que em vez de 1, 4, tá 5 e 6. Vai ser f de 5 igual a 6. Porque se aqui fosse 5 aqui fosse 6, o x ia ser 5, o y ia ser 6. Se você visse um par ordenado que fosse 15 e 20, 15 do x, 20 do y, ia ser f de 15 igual a 20, tá? Tem que saber fazer isso aí. Já estamos numa certa altura do campeonato aí que tem que saber fazer isso, certo? Então, ó, substituindo, né, esse ponto aí das coordenadas 1, 4 na função, a gente vai ter k menos 2 vezes 1, né, vezes 1 por quê? Ó, porque é o valor do x, né, ó, o valor do x é 1. Mais 2 vezes 1, né, ó, eu vim aqui na função, tirei o x e botei 1, certo? Copiei o menos 3 e igualei a 4 porque é o valor que está aqui, certo? Aí eu começo a resolver. 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, copiei o menos 3 e passei esse 4, ó, que está aqui positivo, para o lado de cá negativo, certo? Depois ficou k menos 2 vezes 1 dá o próprio k menos 2, né? Eu nem preciso fazer a distributiva aqui, porque ia ficar 1 vezes k que dá k, 1 vezes menos 2 que dá menos 2, certo? Copiei o 2 e menos 3 menos 4 deu menos 7, certo? Aí agora o que eu fiz? A expressão ficou k menos 2 mais 2 menos 7 igual a 0. Menos 2 mais 2 cancela, né? Ó, menos 2 mais 2 dá 0. E aí sobra quem? K menos 7 igual a 0. Aí você passa esse menos 7 para o lado de cá positivo e a gente tem que o k vale 7. Bom, aí a gente tem que olhar por exercício e se perguntar, bom, o que significa o k valer 7? Tudo bem, o exercício pede qual é o valor de k. Descobri, vale 7. Se você fizer isso aqui numa prova, tá certo. Mas você sabe o que significa o k valer 7? O que o enunciado do exercício fala? Qual é o valor de k de modo que o gráfico dessa função passe pelo ponto de coordenadas 1, 4. Isso significa, então, que o gráfico desta função aqui, ó, só vai passar pelo ponto de coordenadas 1, 4 se o k for 7. Somente se o k for 7. Então, como que a gente faz para testar isso? Bota a função aqui. f de x igual a k menos 2x² mais 2x menos 3. Substitui o k por 7. Vai ficar. Por que substitui o k por 7? Porque é o valor que a gente descobriu aqui, ó. K vale 7. Então, substitui aí ele por 7. Vai ficar 7 menos 2, o resto aqui eu copiei. 7 menos 2 dá 5. Ficou 5x² mais 2x menos 3. Então, a gente teve, ó, esta função aqui. E aí, se você se lembrar lá, né, dessa ideia aqui, ó, que o f de 1 é 4, se você vir aqui nessa função e substituir o x por 1, o resultado tem que dar 4. Vamos ver se vai dar? Tira o x, põe 1, tira o x, põe 1. 5 vezes 1 ao quadrado dá 5, né? 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 1 dá 2, copiei o menos 3. 5 mais 2, menos 3, 4. Então, de fato, o k sendo 7 é o único valor, né, que pode aí para esta função ali passar pelo ponto de coordenadas 1, 4. E aí, ó, quando você vê uma coisa desse tipo aqui, f de 1 igual a 4, você tem que se lembrar automaticamente que isso aqui está simbolizando um par ordenado, né? Ó, onde o x vale 1 e o y 4, ok? É muito importante você fazer essa analogia e lembrar disso daí, certo?